Provocação Histórica. Olá, olá, olê, olá, minha convidada especialíssima, porque está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Provocação Histórica que existe desde 2021, nesse mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras e embargos criminosos e bloqueios do imperialismo americano, entre outros lugares, a Cuba. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto e tento aqui narrar, junto com vocês e com grandes convidados e convidadas, as agruras da condição histórica dos humanos nesse mundo. Aleluia. Vamos curtir, compartilhar e fazer viajar a palavra da história pelo Brasil, pelo mundo e por Cuba. Porque a minha convidada de hoje, ela, nos meios culturais, nos meios de estudo da história de Cuba, da sociedade, da cultura cubana, ela que é professora emérita pela Universidade de Brasília, pela UNB, ela dispensa apresentações, mas para vocês aqui, eu, evidentemente, apresentá-la-ei devidamente, né? Professora emérita da UNB, socióloga, uma das pioneiras daquilo que é o NESCuba, ou seja, um núcleo de estudos da história, a sociedade cubana, vinculado também à sua parceria com o Brasil. Eu tenho a alegria de apresentar a vocês aqui no palco do Provocação Histórica a Maria Auxiliadora César, mais conhecida para os camaradas como Dorita. Seja muito bem-vinda, minha querida, ao Provocação Histórica. Uma alegria te receber aqui, inclusive via a sua filhota, que está nos acompanhando aqui no estúdio, ao vivo aqui, assistindo a gente de pertinho. E te agradeço, a Eliane César, e por essa ponte maravilhosa. A Eliana, né? Eliana. Bom, é um prazer imenso estar aqui, mas porque vou empreender outra parte da batalha de ideias, porque é importantíssimo a gente ter essa batalha de ideias, como dizia já Martí, né, que as ideias valem mais que trincheiras de pedras, porque as ideias perduram, como também temos nosso Paulo Freire aqui no Brasil. Então, falar sobre essa trajetória, que não digo minha trajetória, né, que quando eu falo em trajetória que eu percorro, me vem à mente muitas pessoas, de todos os cantos do Brasil e do mundo também. Então, a gente não percorre uma trajetória sozinha, né? É com muita gente. E nessa trajetória, Cuba representa um aspecto muito importante na minha vida. Cuba e José Martí. E é um imenso prazer estar aqui, porque é o Instituto Conhecimento Liberta. É uma frase de efeito do Martí. Que tem com o Martí também seu prócer, né? Como nós temos o Martí também. No Brasil se conhece pouco o Martí, mas através dessa batalha de ideias a gente vai, pouco a pouco, introduzindo esses pensamentos libertários, né, de Martí. Então, eu gostaria de falar também inicialmente, não sei se você já vai perguntar, professora, adianta também as coisas. Não, a professora emérita é outro nível, né? Então aqui é a professora vai adiantando, né? Mas o que eu queria saber antes de você entrar no coração da questão, vai até mostrar coisas aqui surpresas pra gente, é que quando que na sua trajetória, na sua formação, Cuba aparece, por que esse encanto, por que é tão importante defender ou ter essa solidariedade à Revolução Cubana, né? Sim, bom, desde que eu tinha 20 anos, é um tempo atrás. Um tempinho de nada. Um tempinho pouco. Eu já pensava em ideais de justiça social. Não sabia bem como era isso. Comecei, inclusive, a trabalhar com um tio meu que era padre num bairro, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Ah, de Cuiabá. Num bairro pobre lá de Mato Grosso, de Cuiabá. E começou a despertar a questão de desigualdade e de injustiça social, né? Casei muito nova, tive os 3 filhos, depois, antes disso eu já comecei a ir para a universidade, concluí meu curso de Serviço Social e de Sociologia na Universidade de Brasília. Eu ando por ali há 50 anos, mais ou menos. No Planalto Central. No Planalto Central. E comecei a despertar sobre Cuba, sempre tive vontade de conhecer. E em 84, eu já tinha lido muito sobre Cuba
Em 84, eu fui a um evento de enfermagem. Não tinha nada a ver com enfermeira, eu não era enfermeira. Mas era como se uma viagem um pouco clandestina. Por quê? Porque nós não tinha relações diplomáticas, que foram rompidas as relações em 64. Então eu fui pelo México, não podia carimbar passaporte. Caramba, que aventura. Então a gente saía do México e voltava para o México e estava no ar. Né? Se alguém quisesse, depois da volta, saber algo do passaporte com mais detalhes, veria que a pessoa esteve em um lugar que não sabia qual era. Mas, felizmente, não olharam com detalhes os carimbos do meu passaporte. Em 86 foram reatadas as relações diplomáticas. E antes disso a gente já tinha começado. Nesse ano de 84, eu fui ao ICAP, que é um Instituto Cubano de Amizade com os Povos. E já estabeleci algum contato para fundar uma associação em Brasília. Então, nessa época, já havia no Brasil uma certa abertura política, né? 84, 85 houve as diretas já. E então, com isso, o movimento de solidariedade a Cuba, e é necessário dizer, começou com mais intensidade nesses anos 80. Eu digo com mais intensidade porque em 1959, ano da Revolução, Fidel Castro já desembarcava no aeroporto de Brasília. Tem lá no Arquivo Nacional uma foto do avião da Cubana de Aviação. Em 59. Em 59. Em 61, Che Guevara é agraciado por Jânio Quadros com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração do país. Deixou os militares de cabelo. Assim. Então, em 61 mesmo, é fundada a primeira Associação Brasil-Cuba, José Martí, né? Em São Paulo. E fazia parte dessa associação Florestan Fernandes. Simplesmente, né? Florestan. Simplesmente Florestan Fernandes. E muitos outros artistas também que estavam por essa causa cubana desde essa época. Chico Buarque é um deles. Buarque, né? Que fez canções com Pablo Milanese e canções tudo mais, com né? Pablo depois. Então, nós temos uma história rica de um processo de movimento muito interessante, de vários setores da sociedade. Então, nas décadas, né, porque foram mais de 20 anos, do regime militar, continuaram as amostras de solidariedade. Na clandestinidade, mas participaram de eventos. Isso aí a gente recolheu isso numa história que temos aqui, vou passar também para o ICL, que se chama Solidariedade Brasileira a Cuba, uma história de luta e paixão pela nossa América. Fecha aqui, ó. Então, essa pesquisa vai ser atualizada agora, proximamente, porque chega até 2017. Então, a gente coloca essa história, né, que é interessante a gente ter a história, porque a história também em Cuba é muito viva, né? Então, a história nos ajuda quando ela é viva, quando nós pensamos nela como algo vivo, que deve ser, ela ilumina o presente e ainda faz com que a gente siga pensando no futuro transformador da realidade nossa, né? Digo nossa, de América Latina, porque Martí também já chamou nossa América de nossa, com a nossa cultura. Não era só dos norte-americanos. Não era só. Então, nossa América, isso Martí cunhou e foi um ensaio dele, Nossa América, que eu tenho aqui nas mãos, que eu acho que o ICL tem que ter na sua biblioteca. Ele escreve no exílio, não? Que ele escreve já no exílio, 1891. Então, esse livro aqui, nós temos algumas traduções de Nossa América, mas este foi feito pelo Nescuba, e o nosso parceiro de traduções se chama Dionísio Poey Baró, que é um cubano que trabalhou no Centro de Estudos Martianos. Nós fizemos uma publicação bilíngue, em português e em espanhol. É pena que está, pena e bom, né? Que está esgotado.
Aí, ó, vamos tentar fazer uma reedição pela Atualmente. editora do ICL. E a gente queria fazer Ainda uma mais que o reedição. Edu foi para Cuba, fez um documentário maravilhoso. Porque este é emblemático, este ensaio é emblemático. Aqui ele já fala sobre o imperialismo, né? Então aqui é o suprassumo de José Martí, é o ensaio Nossa América. Quem quiser começar a entender o que significa o Faz por Martí, aqui. não só para Cuba, mas para a América. Para a América. E aqui há uma aula de história, porque o Cínthio Vitier, que foi um martiano, o mais martiano talvez dos martianos, não deixando de falar em Fidel Castro, que seguiu as ideias de Martí e é chamado também soldado das ideias, Fidel Castro. Totalmente, né? Então, eu acho que isso aqui, né, eu penso que é fundamental ler Nossa América e eu indico, tomara que saia a segunda edição, porque inclusive é adotado em algumas universidades, né? E como está com as notas comentadas do Cínthio Vitier, tem uma história, porque Martí às vezes fala algo que tem que explicar. E o Cínthio Vitier fez isso. Explica. Tem quase outro ensaio com as notas. Quase sensacional, né? Páginas. Então isso é fantástico, né? É ouro. Deixa eu ver. É ouro. Ó. Bom, seguindo um pouco essa trajetória, né? Que eu percorri com muita gente do meu lado, porque sem coletivo não se faz nada. Nada, né? Uma pessoa só não faz. Mandurinha só não faz verão. Desses próceres, né? E com uma vivência para transformar, inclusive, as ideias em ações. Ações que transformam o mundo. Como Paulo Freire disse, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Porque colocaram as ideias num processo de transformação, né? Que é a verdadeira praxis, a prática com sentido de transformação, senão não vai, né? Então, nós tivemos essa trajetória e vou a Cuba desde 1984 e a partir daí fundamos a associação também Brasil-Cuba, em Brasília. Na época, inclusive, havia uma certa abertura com alguns probleminhas que não nos detiveram. Inclusive no Brasil inteiro surgiram outras associações, a primeira foi em São Paulo, depois do Rio, eu acho que a nossa em Brasília deve ter sido a quarta, teve no Rio Grande do Sul, acho que antes, né? E temos essa história nesse primeiro livrinho aí. E a partir daí foram aumentando o número de associações, agora nós acabamos de ter uma convenção, a 27ª convenção em Vitória, e agora já existem as associações Brasil-Cuba e foram se juntando organizações sociais, vários movimentos de luta pela moradia, MST e partidos políticos progressistas. Então hoje nós temos um movimento de solidariedade, movimento brasileiro forte. Consistente, né? Consistente porque sempre em transformação. Porque a gente vê que a história é movimento, né? A história é dinâmica. Então, quando eu fui para Cuba também, eu já me despertou em mim a vontade de ir para fazer o doutorado lá. Porque eu já entrei na Universidade de Brasília. E aí fundamos também o Nescuba em 95. 95. São 30 anos que a gente está comemorando. Verdade, 30 anos, né? 30 Minha anos idade. neste ano. Só que não, né? Aliás, desculpa te interromper, Dorita, mas põe aqui, Voz de Minha Alma, na tela, ó, o site do Nescuba, que é o Núcleo de Estudos, olha lá, ó. Nós temos o site. Tem o site, tem as notícias, tem tudo aí, né? Para quem tiver interessado em ver. E esse site é mantido? Esse site é mantido, atualizado com notícias de Cuba, é atualizada quase a todo dia, agora tem uma dificuldade lá com falta de energia elétrica. Mas é mantido por Cuba o site? Não, é mantido aqui, na UNB. Ah, o núcleo é na UNB? Lá em Brasília. Onde você é emérito. Claro. Na UNB é mantido esse site. As notícias, uma pessoa de Cuba me ajuda a ver as notícias atualizadas e aí nele estão
os movimentos de solidariedade a Cuba, tem uma página que chama Solidariedade a Cuba, né? E também tem os cursos que a gente oferece. Uhum. Nós temos um curso de extensão e temos um curso chamado Módulo Livre, na Universidade de Brasília. A cada semestre nós temos uma média, já teve aulas que nós tivemos que ir para o anfiteatro, Então, tanta gente 50 alunos. Esse último ano nós temos menos alunos, deve ter uns 20 e poucos alunos, mas tem uma média de 30, vamos dizer assim, alunos por semestre. E nesse curso a gente dá toda a história de Cuba, a questão do bloqueio, educação, saúde, José Martí, né, que não pode faltar. E Incrível. agricultura, são 15 temas. Uhum. E são dados por professores também, não só por mim, para vários professores que têm uma especialidade na matéria, né? Então, jornalistas, o Beto Almeida, que é jornalista da Telesur, Hélio Doyle, que aliás idealizou, pensou em fundar esse núcleo de estudos cubanos, que foi fundado em 95, como eu falei. Bom, eu fiz o doutorado em Cuba, Na Universidade de Havana. da Universidade de Havana, sem bolsa do CNPq, porque na época não era considerada Universidade de Excelência, inclusive queria saber os critérios, mas não consegui saber. Claro, era por pura censura, né? Então eu fui com o meu salário, quase que não concede, de eu ir só com salário. Você era já professor do UNB. Já. E aí tem esse livro, que se chama Mulher e Política Social em Cuba, que eu fiz um contraponto socialista ao bem-estar capitalista. Sensacional. Que é a história fundamental de qualquer revolução. As mulheres, o cuidado. E estudei a área de educação, saúde e emprego, né? E esse livro... E a tese virou o livro. Aí foi resultado da tese, né, esse livro. Eu tenho alguma inserção também antes com questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem alguns livros. No Brasil. Que são coletivos no Brasil, e a questão presidiária também. Uhum. Né? É uma consultoria que eu dei também para o Ministério da Justiça e orientei alguns trabalhos sobre a questão de presidiária, inclusive a questão de mulheres presidiárias. E visitei também um presídio. Caramba. Os pioneiros do cárcere feminino. Em Cuba visitei também um presídio. Também tem um livro sobre isso. Mas eu acho que essas denúncias de injustiças sociais sempre esteve no meu panorama de vida. Não, quando sua filhota, Eliana César, cineasta, roteirista, já falei para que a gente vai fazer roteiros juntos aqui para causar pelo mundo, e eu falei, nossa, que história impressionante, né? É óbvio que a Dorita tem que vir ao Provocação Histórica narrar. Deixa eu mostrar a sua tese, onde que o pessoal pode encontrar? Esse tem Mulher e Política Social em Cuba. São duas versões. O contraponto socialista ao bem-estar capitalista, quer dizer... tudo que interessa, talvez eu né? tenha que reeditar uma outra com dados mais atuais, né? Porque também está esgotado. E teve uma versão em espanhol também, porque eu apresentei na Feira do Livro em Havana, que é um evento maravilhoso, né? A Feira do Livro de Havana. E nessa trajetória toda, né? Eu recebi inclusive uma medalha do Conselho de Estado, medalha da amizade, o que muito me honra. Quando o Fidel era vivo ainda, né? Você chegou a recebi essa medalha, ter contato com ele, né? Não tive contato, recebi a medalha no Brasil. Recebeu uma série de pessoas, inclusive Josina Godoy, que foi também uma das pioneiras da nossa associação lá em Brasília, falecida há pouco tempo, e Thales de Godoy, que é o marido dela, que também já falecido, que foi um herói em Cuba, recebido por Fidel como herói, né? Que ele retirou do porto do Chile, né? Quando chegou, imagina, em 11 de setembro de 1973. O golpe contra o Allende. O golpe contra o Allende. E eles queriam recolher todo o açúcar e a tripulação e o navio todo. E ele fez manobras incríveis com esse navio
e voltou para Cuba e entregou todo o açúcar e com toda a tripulação. Virou um Então ele é super-herói. considerado um herói. O nome dele, o codinome era Júlio, ele chamava Tales de Godoy. Sim, você só conseguiu enganar o crápula do Pinochet, ou seja, o cara tinha que ser colocado no panteão dos heróis da humanidade, né? Bom, então eu gostaria de falar um pouco sobre José Martí. Total. Que eu comecei a ter essa vontade de estudar mais José Martí, que sei muito pouco, porque como dizem em Cuba, José Martí é um mundo... É uma parte, né? É muito louco isso. Para dizer que conhece o José Martí é preciso muita coisa. Eu acho que eu só estou começando. E por quê? Por que José Martí? Por que José Martí? José Martí foi jornalista, foi poeta, foi político, ele foi cônsul em 3 países, Argentina, Uruguai e Paraguai. E José Martí é um humanismo que ele transmite. José Martí transmite a ética na política. José Martí transmite a unidade que é necessária para diferentes setores das classes sociais. José Martí é um precursor do modernismo, que muita gente não sabe. E o Brasil sabe muito pouco dele. Então, ele como precursor do modernismo, ele escreveu poesias para crianças também, denunciando e incentivando as crianças a ter humanismo, a ter amor com o próximo. Uma delas que eu descobri agora na casa de Eliane, eu acho que eu dei quando a filha era pequena. Essa é a relíquia? A filha, a minha neta já vai fazer, vai terminar o curso de cinema agora. Olha, cineasta formada. Uma cineasta que também é militante. Então eu dei isso aqui, que é um livrinho de José Martí, que eles falam para colorear, para colorir. E tem, inclusive, na primeira página, ela começou a colorir também já esse livro. Chama Los Sapaticos. Você deu para sua neta? Comprado não, trazido direto de Cuba, é isso? Fecha aqui, voz de minha alma. Ó. Chama Los Sapaticos de Rosa. Que é uma história infantil. Além de tudo, ele escrevia histórias para crianças, né? Ele escrevia histórias para crianças sempre com esse sentido do humanismo, de denunciar as desigualdades. Esse aqui é uma menina que era rica, que tinha um sapatinho e encontrou uma menina pobre sem sapato. Então ela tirou o sapato do pé e entrega para a menina que estava sem sapato. Então ele tem poesias memoráveis sobre a questão denúncia das injustiças através da poesia. São poesias memoráveis, inclusive tem os versos sencios, né? Versos simples de Martí e vários outros. Então, virou até canção, né, da Guantanameira. A Guantanameira, as letras são do Martí, né? Martí. Eu sou um homem sincero. De donde crece la palma e antes de morir me quero. Como é que é? E antes de morir? Antes de morir me quero. Antes de morir eu quero deixar-me os versos da alma. Del alma. Guantanameira, aí vem. Aguanta. Lindo isso, né? É lindo. E Martí é o primeiro do século XIX a falar do imperialismo. Ele Bom, é bom dizer que ele, com 14 anos, ele nasceu em 1853 e faleceu em 1895. Faleceu não, caiu. Tombou na guerra. Bate de 2 rios, né, em 1895. Que vida breve. 42 anos. 42 ele morreu? 42 Aí, ó, minha idade hoje. Emblemática esse encontro aqui. Espero que eu não morra com 42. 42 anos, né? E tem uma obra completa que tem 28 volumes. Meu Deus. Essas obras contêm documentos programáticos, né? Contém cartas a simpatizantes pela independência, discursos memoráveis de Martí. Então, tem 28 tomos. Agora, há uma edição crítica das obras completas que já está
no número 32. Até o 29 está impresso. Então, o 30, 31 e 32 está em digital ainda. Porque sabe que Cuba está passando um problema sério de dificuldades econômicas, né, e a questão de impressão. Se bem que um livro de Martí, com capa dura e muito bom no Centro de Estudos Martianos, vale $1,50 mais ou menos. É muito barato, então. Este aqui, que aí eu vou adentrar um pouco neste, que é um livro que são 2 livros juntos também, é bilíngue, tem espanhol e tem português, né? Foi também pela editora da UNB, com o mesmo parceiro meu de tradução, Dionísio Lázaro Poey Baró, é sobre o Partido Revolucionário Cubano de José Martí. Não vou falar sobre o livro, porque é muita coisa. É impressionante. Saiu pela. Esse é fácil achar no site da UNB, tá na tela aqui também. Isso pessoal, aqui encontra pelo site. Eu acho um livro caro, não vou falar o preço, não vou contra isso. É um assinte, o pessoal fala que é barato no Brasil, mas o livro é caro. O livro, digo, não é este, é o livro no Brasil, está muito caro. Sim. Né? E eu acho que o livro é para libertar o conhecimento. Né? Não para aprisionar. E o conhecimento liberta. Então o livro, é por isso que é barato o livro em Cuba. Né? Tem agora os sebos que vendem em dólar, mas mesmo assim, os livros que você encontra nas livrarias estatais são muito baratos. Nós temos no Nescuba uma biblioteca ainda pequena, mas deve ter cerca de 500 livros, né, para que os alunos possam pesquisar, né, os temas. Mas nós foram sendo trazidos pouco a pouco de Havana, de Cuba, e eu comprava com muita facilidade. Todo mundo comprava e doava também para o Nescuba, porque cada livro era muito barato. Né? Tem uma feira do livro lá que é um verdadeiro espetáculo. É uma festa. Né? É uma festa, mesmo porque os cubanos, né, erradicaram o analfabetismo em 1961. O Fidel prometeu logo na ONU em 60 e prometeu que ia erradicar em 1 ano. E tem um documentário lindo que eu até digo a vocês que seria bom ver, está no YouTube. É um documentário de uma americana que chama Maestra. Eu fiz a tradução, tem legenda em português. É só procurar Maestra Português e fala sobre a campanha da alfabetização. Enquanto, inclusive em 61, eram atacados em Playa Girón. A Baía dos Porcos, né? A Baía dos Porcos, chamada Baía dos Porcos, Playa Girón, que era atacado em Playa Girón, Cuba, e que foi a primeira derrota do Império Militar. Do Império Militar estadunidense. Do John Kennedy, né? E contra o Império, Martí sempre lutou, porque ele viveu 15 anos, porque ele foi desterrado várias vezes e também viveu fora do país, porque não podia. Com 15 anos ele foi preso. Muito jovem. Em Cuba, com grilhões nas pernas. E ele ficou muito doente também depois disso. Mas ele pedia para o pai levar livros para a prisão. Com 15 anos, ele publicou no jornal Pátria o primeiro poema patriótico. E sabe qual é o nome? Abdala. E sabe qual é o nome de uma das vacinas que foram aprovadas, 3 inclusive pela ONU, foram feitas 5 vacinas em Cuba contra a Covid? Uma das vacinas se chama Abdala. Por quê? Porque a história tem que ser viva. Todo mundo já sabe aqui, por que botaram Abdala, né? A gente tem que conhecer a história também do nosso país. O Brasil tem uma história rica também de batalhas, de lutas, né? De lutas revolucionárias também. Então, lá em Cuba é assim, a história é viva. Há na televisão sempre uma vinheta que diz: hoje faleceu fulano de tal, há mais de 200 anos, ou há mais de 100 anos. Está sempre ali, né? Prócer, assim, assim, assim. Para pensar o presente e também fazer
perspectiva para o futuro, né? Um futuro de transformação. Então, este livro conta também um pouco, está dividido didaticamente em 8 capítulos temáticos. Né? E vejam no site lá da editora, que trata de muitos temas, né? Um dos quais é a ética na política. Nós dedicamos também esse livro ao leitor brasileiro, porque a ética na política, a democracia, a unidade dos diferentes setores, né? Isso é importantíssimo para nós brasileiros no momento atual. Até na arrecadação de fundos se via a ética colocada. Então, essa unidade dos setores também remete a toda uma luta também por uma sociedade justa e solidária, né? E humanista, como José Martí dizia. Bom, então com isso também, retomando um pouco as questões da trajetória que a gente fez também coletivamente, né? Porque tem muita pessoa, muita gente envolvida, inclusive uma pessoa que eu tenho que citar aqui, que é o Frei Beto, o Frei Beto, que sempre tá em todas ali, apoiou para que a gente pudesse construir, inclusive, uma sala dentro de um centro comunitário. Estamos fazendo também 15 anos agora desse projeto, que chama Rincão do Brasil em Cuba. Rincão do Brasil em Cuba. E ali, nesse local, construído, carregando tijolo por tijolo, né? Num desenho lógico. Num desenho lógico, como Chico Buarque diz. Nós construímos o Rincão do Brasil em Cuba, que foi um centro que abrigou, nós dávamos peça de teatro, tinha capoeira, recebíamos as brigadas de solidariedade, as caravanas de solidariedade, grupos de profissionais para fazer intercâmbio, Brasil e Cuba. Fernando Moraes também visitou, né? Que Fernando Moraes era um grande amigo de Hélio Dutra, porque dentro desse rincão se abriga um memorial a Hélio Dutra. Hélio Dutra foi um referente da solidariedade em Cuba. Ele recebia em 64 os exilados do regime militar em Cuba. Então, ele é o único que é do Partido Comunista Cubano. Que honraria. Ele morreu com 96 anos e eu fiquei muito amiga dele desde que cheguei, da primeira vez que eu visitei Cuba. E nada mais é uma homenagem ao Hélio Dutra. E agora nós temos a perspectiva de ter uma Casa do Brasil em Cuba. E temos o apoio, né, não só do ICAP, temos um apoio agora da Embaixada do Brasil em Cuba, que agora é o embaixador, é o Christian Vargas. E temos também o apoio da Embaixada de Cuba no Brasil e da Oficina do Historiador da cidade, que era o Eusébio Leal, e agora a amiga nossa, Perla. Estamos nesse processo, com o apoio também de Frei Beto e de outras pessoas, em Brasília temos o apoio do Beto Almeida, do pessoal do Nescuba, e agora também do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba, que nos apoiou também na construção do Rincão do Brasil em Cuba. Então, a Casa do Brasil em Cuba, eu acho que estreita os laços de amizade. Vamos ter atividades, eventos, não só sobre Cuba e Brasil, como o Brasil também, receber as pessoas, fazer intercâmbios, ampliar essas atividades para fortalecimento desses laços de amizade, né, que já tem décadas, tempo. Um tempasso, né? Não, é uma história impressionante. Primeiro eu queria te agradecer muitíssimo por vir aqui contar um pouco da história. Vai ter que voltar quando você estiver de novo em SP ou no Brasil, que a Dorita não falou, mas ela mora parte do tempo em Cuba, né? Então ela fica indo e voltando, como o Frei Beto. Frei Beto me falou no passado que ele pegava um avião a cada 3 dias. Eu falei, com 80 anos, queria eu chegar aos 42 com aquele pique todo lá, eu tô caindo pelas tabelas. E você é a mesma coisa, né? Ou seja, uma história impressionante e de resistência, né? Parabéns pela trajetória. Sabe o que eu queria? Eu gostaria só também de falar uma coisinha. Lá não vai acabar agora. Só queria que você, antes de falar o que você tem que falar e se despedir, que você olhasse para essa câmera aqui, ó. Essa daqui.
Essa ali. E falasse assim para o público que não conhece a história de Cuba e dos mitos e ritos, o que é fake news que fala o tempo todo de Cuba e que não tem nada a ver com a realidade que você vê lá. Bom, inclusive Cuba tem o bloqueio, né? O bloqueio econômico, que já dura mais de 60 anos. Agora, atualmente, eu digo atualmente, de uns anos para cá, há crescido de uma guerra midiática. É preciso ver com muito rigor no olhar essas propagandas, publicidades, fake news que aparecem na televisão e nas redes. Não digo redes sociais, porque elas não são sociais. Digo redes digitais. Né? Elas são antissociais. Elas são antissociais quando fazem esse tipo de coisa, quando veiculam. E é por isso também que nós temos que comunicar também, e aqui também um voto, né, de grande alegria nosso por ter um ICL, né, que divulga. Às vezes me perguntam, não, mas nesse curso, uma pessoa que não era muito de esquerda, que foi fazer o curso, não sei porquê, ela dizia, mas por que vocês dizem mais coisas boas do que coisas ruins de Cuba? Porque Cuba é um país que ainda está construindo o socialismo. Nessa construção tem idas e vindas, tem desafios grandes para vencer. Então a gente diz assim, respondia para a aluna, porque para falar mal e ser contra-revolucionário, tem muita gente. A maioria, né? A mídia hegemônica está aí. Nós somos pequenos, mas somos fortes. E juntos podemos vencer. Então é por isso que a necessidade de veículos como o ICL e como a gente tem também as TVs comunitárias. Né? Em Brasília também a gente faz parte da TV comunitária, né? Que veicula também essas ideias para construir um mundo, né, justo e solidário. Não digo melhor porque eu acho que ele não está tão bom, né? Para dizer melhor. Exato. Mas um mundo justo e solidário. Então, vejam com critérios, vejam os argumentos convincentes dessa notícia, para não cair, né, em uma vala comum de ideias. Perfeito, professor. Ó. E eu gostaria de dizer que nós ultimamente fazemos um intercâmbio muito interessante, já desde 2003, 2004, vai acontecer também agora em 2005, de estudantes. Vem um estudante cubano e vai uma brasileira, né? Estudando, sabe o quê? O tema que eu me animo muito com isso, as aproximações dos pensamentos libertários de Paulo Freire e José Martí, que já tem algumas pessoas no Brasil que começaram a estudar, e nós fomos também nos aproximando disso, né, desse tema, porque é muito interessante, porque além do estudante ir e voltar, há uma rede onde eles veiculam esses dois pensamentos. Há uma rede de organizações em Cuba, que é o Centro Martin Luther King, que também estuda Paulo Freire, dentro do centro. O Centro de Estudos Martianos, que também está se apropriando das ideias de Paulo Freire. A Universidade de Havana, a Universidade também de Ciências Pedagógicas Henrique José Varona, que o último estudante veio de lá, eu acho que esse próximo também, né? E aqui também, não só em Brasília, a gente leva o estudante para Brasília, mas nós temos uma rede em torno de Brasília, nas cidades satélites. Tem um Centro de Educação Paulo Freire, onde surgiu essa ideia em 2018, e nós estamos fazendo esse processo agora. Então, a ideia de lá já prosperou também, né? E nós temos também a Universidade de Brasília. O Unescuba tem esse projeto como um projeto de extensão, mas é um projeto grande que tem 4 metas, inclusive está com o Fórum EJA também, que participa de educação de jovens e adultos, né?
é uma rede que a gente vai ampliando cada vez mais, né? E na Universidade de Brasília, numa extensão da universidade, que é um centro em Planaltina, né, que é a faculdade, aliás, de Planaltina, da UNB, vai ser construída dentro desse projeto grande, que tem um intercâmbio também, um memorial Paulo Freire. Já tem o projeto arquitetônico, já está pronto. Uhum. O Memorial Paulo Freire, e no Memorial Paulo Freire já vai estar a Cátedra José Martí, que já foi fundada em Planaltina. Inclusive o embaixador de Cuba no Brasil já foi também à inauguração. Então nós estamos fazendo essa aproximação, eu acho que bem feito, né? Bem feito e há muito tempo, é um trabalho de formiguinha, né? Trabalho de tempo. De longa Eu digo duração. até que não é de formiguinha. É de quê? É de leão. Total, né? Tem que ser de leão, porque eu fico vendo você, Dorita, e já sou aqui, né, parça, né? Elas foram, inclusive, Dorita e Eliana César, foram ao lançamento do livro desse historiador, que é sofrente, mas também é corajoso e faz trabalho de leão. Porque eu tava lá dando autógrafos dos livros e tal, fazendo dedicatória, e aí uma aluna do ICL falou: professor, eu vim aqui pro seu lançamento. Eu falei: que bom, fiquei feliz, abracei ela, acho que Regina. Aí a Regina falou assim: mas eu tenho uma crítica. Eu falei: pode fazer, né? Sou todo ouvidos. Aí ela falou assim: para de falar que você é sofrente, você é corajoso, o trabalho que você faz é de muita coragem, eu vou parar. Eu acreditei nela. Ou seja, mas isso é a Dorita aqui, a Eliana, queria te agradecer por ter vindo. Vou ganhar o livro aqui, inclusive. Este livro eu estou doando para o ICL. Vamos ganhar, Eu sou historiador, né? Já queria bandear o livro para minha casa, né? Mas vamos colocar aqui na biblioteca do ICL. Muito obrigado. Acho que isso que você falou da mídia hegemônica, né? O documentário que o ICL fez, o Edu Moreira, Ju Baroni dirigindo. Eu tive a alegria também de poder falar no documentário um pouco sobre o Martí e a história da Revolução Cubana. É uma coisa assim incrível. Acho que por isso que a extrema-direita odeia tanto o trabalho de leão que você faz há tanto tempo. Porque dar a possibilidade de libertar pela educação, seja um Martí no seu humanismo, seja um Paulo Freire, deixa esse pessoal com medo, né? Que essa possibilidade, a vida pode mais do que a opressão, e você representa isso muito bem. Eu queria te parabenizar. Sim. E também dar aqui a medalha da alegria e da resistência do Provocação Histórica para você. Muito obrigado. Despeça-se do seu grande público. Olha, eu agradeço muito esse lugar aqui que a gente está, aqui, que a gente respira, né? A liberdade do conhecimento, que o conhecimento liberta. Então nós temos duas vias aí. E o ICL está de parabéns, né? E estamos de parabéns todos nós que vamos em frente com esse movimento de solidariedade a Cuba, né? E vamos ter a próxima convenção em 2027, foi eleita Brasília como sede, né? Estamos muito felizes. O Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba recebeu uma medalha do ICAP, do Instituto Cubano de Amizade com os Povos. Eu tive o prazer de receber a medalha, porque eu resido, né, uma parte do tempo em Cuba, e trouxemos para Belém, que foi a anterior convenção. Depois a Belém entregou para Vitória, e Vitória agora passa para Brasília. Então nós temos essa satisfação de ter uma medalha do Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba, entregue pelo Instituto Cubano. Agradeço a todos e vamos ler José Martí, vamos ler Nossa América, vamos pensar nesse prócer da Revolução Cubana, nesse herói nacional da República de Cuba. Muito obrigada. Uhul! Obrigado mais uma vez, minha querida, um beijo no coração, A gente fica em contato. Tchau, produção, muito obrigado pela maratona, grande público. Dorita disse, Dorita falou e avisou: leiam José Martí. Não adianta só, né, achar que você já tem o caminho da coisa sem ler. Ler e ler, eis a questão. Tchau. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem.
Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês.